Convido você a abrir sua Bíblia, lá em João, capítulo 19, versículo 30. João 19, 30. Amém. Está até ali já no retroprojetor. Diz assim o texto: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Curvem suas cabeças, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu santo nome, Pai. Quero te apresentar a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito fique à vontade, se sinta à vontade, se encontre à vontade em nosso meio, para falar aquilo que você deseja, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que você sabe que precisamos ouvir. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te faço essa oração por esse momento, Pai, tão importante, Senhor, onde estamos aqui para te ouvir. Eu repreendo toda distração, todo engano do diabo, tudo aquilo que queira, Senhor, roubar teus filhos. E eu declaro corações e mentes cativos ao senhorio de Cristo, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, corações e mentes cativas ao senhorio do Senhor Jesus. Quem reina e prevalece neste lugar é a presença gloriosa do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Queridos, nós lemos esse texto e a frase aqui que eu quero me prender nessa noite é essa frase onde Jesus diz o seguinte: está consumado. Quando ele fala isso e ele entrega o seu espírito e ali ele morre, né? Ele chega assim a morrer de forma literal. Aquilo que ele estava de forma figurada, né, demonstrando no momento da última ceia com os seus, e é exatamente isso que vamos fazer hoje também aqui no final, né, celebrar a ceia do Senhor, e de forma figurada ele estava ali tendo aquele momento de celebração da ceia com os seus, e ele ali partiu o pão e ele disse que era o seu corpo, e ele compartilhou com eles o vinho e disse que era o seu sangue que seria derramado. E de forma figurada, entre os seus, ele demonstrou o que estava para acontecer com ele de forma literal. E aqui, nesse momento, já tinha se passado tudo aquilo que ele, de forma figurada, tinha demonstrado. Ele aqui já tinha sido açoitado, ele aqui já tinha recebido a coroa de espinhos na sua cabeça, ele aqui já tinha carregado a cruz, ele aqui já tinha sido pendurado no madeiro, e por fim, aqui ele estava entregando o seu espírito, morrendo de forma literal, não apenas figurada. Ele realmente morreu, ele entregou a sua vida por completo. Aqui ele realmente já tinha derramado todo o seu sangue. A palavra fala que um dos soldados, para confirmar que Jesus estava morto, fura ao lado dele com a lança e sai sangue e água dentro dele. Todo o sangue de Jesus tinha sido derramado literalmente ali por mim e por você. E quando ele fala aqui está consumado, ele está dizendo: eu finalizei a minha obra, eu completei a minha obra, está feito, está pronto, chegou ao fim, eu terminei aquilo que eu vim fazer, porque ele aqui, ele estava concluindo aquilo que lhe cabia, porque ele sempre disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E chegou um certo momento em que ele orou ao Pai, ali já no Getsemane, e ele pediu para que se passasse dele aquele cálice. Mas por fim, nessa sua oração, ele finaliza ela dizendo: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. A tua vontade. Quer dizer, ele, naquele momento de angústia, sabendo tudo que ia passar, ele chegou a pedir ao Pai que não passasse por esse momento de sofrimento, de dor. E a grande questão e o que mais preocupava Jesus, né, era a questão de que ele sabia que ia ficar separado do Pai por um certo tempo, por conta de todo o pecado da humanidade que viria sobre ele. Então ele fez essa oração, mas por fim ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, Senhor.
e a vontade do Pai foi feita. Então ele cumpriu. Aqui ele disse: está consumado, eu cumpri tudo. Eu cheguei a esse momento ainda de orar, pedindo para que eu não fosse até o fim, mas voltei atrás, fiquei firme no propósito e cheguei até aqui. Eu cumpri, ele cumpriu toda a parte que lhe cabia. Há ainda algo que acontece mais para frente, mas a grande responsabilidade dele estava até aqui, até porque a grande questão, o grande problema, a maior dificuldade era chegar até aqui. Porque daqui para frente as coisas para ele ia ser mais suave, leve, né? Mas até aqui realmente é onde foi o momento mais crucial, mais difícil para Jesus, mais complicado, tanto que é exatamente antes desse momento que ele faz essa oração pedindo para que se passasse dele aquele cálice. Mas era necessário que se cumprisse tudo isso. Era necessário que ele passasse por aquilo ali. E tinha um propósito pelo qual ele precisava passar por aquilo. Primeiro era para se cumprir uma profecia. Porque lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a palavra fala nesse versículo que quando Deus ele vai conversar com Adão e Eva e ele vê que eles já sabem, né, que estavam nus, porque eles já tinham comido do fruto, eles já tinham desobedecido ao Senhor. Então Deus começa a falar para Adão e para Eva as consequências do seu erro. E também não só para eles, mas para a serpente também. E uma das coisas que o Senhor fala nesse versículo, Gênesis 13:15, é que ia chegar o dia em que a serpente iria ferir o calcanhar do Filho do Homem, né? Que era exatamente a profecia acerca de Jesus. Então, Deus lá no início, já no princípio, ele já estava dizendo que o calcanhar dele ia ser ferido pela serpente. Ela iria feri-lo, ele seria ferido. Então, esse momento também era um cumprimento das Escrituras. Era um cumprimento daquilo que o Senhor tinha falado lá no princípio. E não só lá no princípio, nesse texto, mas em outros textos das Escrituras, em outros livros da palavra do Senhor, Deus vai falando, vai confirmando essa profecia. E um dos textos, né, e um dos profetas, que é conhecido como profeta messiânico, que é Isaías, ele dá uma ênfase ainda maior a isso. No capítulo 53, Isaías vai relatar todo o sofrimento de Jesus ali. De forma profética, ele vai declarando, vai falando tudo o que ele ia passar, o quanto ele ia padecer, o quanto ele seria moído. Ele era um homem de dores, sabia o que era padecer, e ele vai falando sobre isso. Entende, amados? E nesse momento aqui, ele cumpre a profecia que foi falada ao seu respeito. Ele viveu em obediência e foi obediente até o fim para morrer por mim e por você. E aí é onde é que entra a grande questão, o propósito pelo qual ele morreu. E por que foi necessário que ele morresse? E por que foi necessário que ele padecesse? A coisa mais importante, o primordial de tudo, é a coisa que nós precisamos entender. Eu já falei até uma vez sobre isso aqui, é que a morte de Jesus, ele ter se sacrificado na cruz, não foi a princípio, né, de forma principal, pelo fato de resolver os nossos problemas pessoais. Não foi pelo fato de, se eu estou desempregado, ter uma porta de emprego, se eu estou com um problema no meu casamento ser resolvido, se eu estou enfermo, ser curado. Essas coisas também estão dentro, como eu costumo dizer, do pacote. Faz parte do pacote da salvação. Porque lá em João 10:10, Jesus disse, né, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, abrange todas essas coisas. Mas a coisa principal que ele fez, a partir do momento que ele estava ali entregando a sua vida, foi para pagar um preço que eu e você não poderíamos pagar. Foi para que, acima de tudo, eu e você pudéssemos ser conectados de novo ao Senhor. Pois para que, acima de tudo, nós nos tornássemos filhos de Deus.
Foi para que, acima de tudo, o véu do templo fosse rasgado de alto a baixo. E foi exatamente o que aconteceu. Se você ler alguns versículos anteriores a esse que nós lemos, no versículo 30 de João 19, você vai perceber lá, e também nos outros evangelhos, quando a palavra fala e menciona que quando ele deu esse brado e que ele morre, o véu do templo, porque existia no templo de Jerusalém um véu que era muito espesso, né, muito grosso ele e grande e alto, que ele foi rasgado de alto a baixo, não foi de baixo para cima, mas de cima para baixo, exatamente para demonstrar que não foi por mão de homens, não foi do homem para Deus, mas foi de Deus para o homem, de cima para baixo. Isso aconteceu não apenas de forma literal no reino natural, mas acima de tudo de forma literal no reino espiritual. Agora, com a morte dele, com o sacrifício dele, porque a dívida estava sendo paga, o véu estava sendo rasgado, para que eu e você pudéssemos agora ter livre acesso a Deus. Não vai ter mais alguém que vai ter que intermediar entre mim e você, a não ser o próprio Jesus. Mas porque antes, na antiga aliança, existiam os sacerdotes, os profetas, mas hoje não. O Espírito do próprio Deus habita dentro de cada um de nós. Nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos templo e habitação do Espírito Santo. Ele hoje habita dentro de mim e de você. Ele hoje está conosco. Hoje nós somos um com Ele. Hoje estamos totalmente conectados ao Pai. A vida de Deus está em nós. Nós estamos enxertados na videira verdadeira. Então a morte dele, o sacrifício dele foi para tornar isso possível. Isso foi o alvo principal para que ele ali fosse para a cruz, amados. Para que ele morresse por mim e por você. Porque existia uma dívida que ninguém podia pagar, a não ser Jesus, que veio, próprio Deus encarnou, o Emanuel, Deus conosco, e foi fiel e fiel até o fim. A Bíblia diz que sem pecado, e por fim se entregou por mim e por você. Morreu na cruz por mim e por você. Se entregou naquela cruz por mim e por você. Para que nós pudéssemos sermos salvos. Sermos conectados no Senhor. Termos a vida de Deus. Isso é o alvo principal, primordial. Mas não se resume a isso. Eu sempre dou essa ênfase, não para que você esqueça das demais coisas, mas para que você tenha o entendimento correto, para que possamos ter o entendimento correto. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que têm o entendimento errado e têm buscado a Deus só por aquilo que Ele pode te dar no sentido de coisas materiais. Quantas pessoas, infelizmente, só vêm para o Senhor, porque meu casamento está com problema, aí eu vou. Porque alguém está doente da minha família, aí eu vou. Porque eu estou precisando da porta de emprego, aí eu vou. Motivações erradas, porque tem um entendimento errado. Tanto que existe uma história que fala, né, de um assassino e de um juiz. E todos os dois se converteram ao Evangelho. E alguém chegou e começou a dizer: glória a Deus, louvado seja Deus, porque esse assassino se converteu, porque esse camarada entregou a vida para Jesus. Aí uma pessoa ouviu ele falando e disse: não, eu não concordo com você. Eu creio que a maior glória dada ao Senhor não é pela vida desse assassino que se converteu, mas pela vida desse juiz que se converteu. Aí o cara: não, rapaz, mas esse cara fazia maldade, esse cara estava... Não, irmão, mas você tem que entender o seguinte: ele tinha uma consciência da necessidade que ele tinha do Senhor, e quanto ele precisava do Senhor no sentido de mudança de comportamento, mudança de vida, que estava para ser preso, estava fazendo o que era errado, tinha essa mentalidade. Então ficava mais fácil, eu preciso mudar de vida. Mas esse juiz, que um homem bem sucedido, um casamento estruturado, uma vida boa, sem problema de saúde na vida dele, uma família em paz, tranquila, sossegada, o que é que alguém entre nós aqui poderia dizer para esse homem, para ele realmente entregar a vida a Jesus? Você entende o que eu quero dizer? Se a gente tem esse entendimento errado, se nós levamos essa pregação desse evangelho voltada para as coisas, esse homem nunca vai querer Jesus. Porque se eu dizer para esse homem: aceita Jesus, que teu casamento vai ser sarado, ele diz: meu casamento já está uma benção, meu amigo.
Aceite Jesus que ele vai abrir uma porta de emprego. Ele disse: eu sou juiz federal, ganho muito bem, obrigado. Aceite Jesus que ele vai dar saúde. Os meus filhos estão bem, eu tenho o maior plano de saúde aqui do país. Você entende? Agora deixa eu dizer a ele, independente do que você tem, independente dos teus recursos, do teu conhecimento, da tua sabedoria, você precisa de Jesus, porque senão você vai perecer eternamente, porque para se ligar ao Pai, só através de Jesus, só através do sacrifício da cruz, só através do sangue derramado. Aí, meu irmão, não tem juiz, não tem médico, não tem advogado, não tem presidente, não tem dinheiro, não tem status, não tem fama, não tem nada, absolutamente nada, a não ser o sacrifício do Cordeiro de Deus, a não ser a entrega dele naquela cruz, a não ser a fidelidade dele para ir até o fim e dizer: está consumado. Está consumado, eu finalizei, eu vim até o fim, eu terminei a obra, está feito, agora em mim, através de mim, é possível, porque eu rasguei o véu, e sou o caminho, a verdade e a vida, e sou a porta. E através de mim todos terão acesso a Ele. Através de mim todos estarão conectados a Ele. Através de mim todos terão livre caminho feito pelo meu sangue até Ele. Através de mim. Então esse é o alvo principal, irmãos. E se a gente tem essa mentalidade, a gente pode estar passando por aperreio, pode estar faltando as coisas, pode estar passando o que foi, a gente vai dizer: eu não deixo Jesus, não. Porque não são as coisas, mas é Ele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas aí, amados, vamos para outro ponto, porque, como eu falei, e eu não quero desconsiderar, e não podemos, que faz parte do pacote, as demais coisas também. Ele morreu naquela cruz, primeiramente com esse propósito, mas Ele traz consigo também, sobre a minha vida e a sua vida, outras coisas, para nos beneficiar, para beneficiar todo aquele que nele crê, e que nele está, e que nele permanece. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, vamos ler? Gálatas 3 e 13. Está aqui já. Diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ele também morreu na cruz e traz com isso a libertação de toda a maldição. Tudo aquilo, amados, que nos traz prejuízo, tudo aquilo que vem para nos prejudicar. Ele na cruz, Ele levou sobre si, porque como disse o texto, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E Ele foi pendurado no madeiro, Ele levou toda a maldição sobre si, para que eu e você pudéssemos ser livres de toda e qualquer maldição, para que eu e você pudéssemos desfrutar das bênçãos de Abraão. Abraão foi um homem de fé, o pai da fé considerado, que viveu por fé, andou por fé e alcançou as bênçãos de Deus pela fé. E foi um homem próspero, foi um homem produtivo, foi um homem ricamente abençoado em todas as áreas da sua vida. Foi um homem que, apesar da sua idade avançada, ainda gerou filhos. E não só Isaac, ele gerou mais filhos depois de Isaac, viu, irmãos? A gente só fala de Isaac, mas ele gerou mais outros filhos também, se casou novamente, pois que Sara, sua esposa, faleceu e teve outros filhos. Um homem que deu frutos, um homem que foi próspero, um homem que foi abençoado, um homem que se tornou pai de nações, porque a bênção do Senhor estava sobre ele. E isso fala sobre as bênçãos nessa vida, amados.
Quando fala de Abraão, dessa geração, fala sobre o favor de Deus, as bênçãos de Deus para a nossa vida, nesta vida. Existem as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. Em Efésios 1:3 diz que nós já fomos abençoados toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas existem também as bênçãos naturais para essa vida, que também herdamos através do momento que Jesus foi para a cruz e levou toda a maldição. Essas bênçãos nos alcançam também. Então, sim, amados, em Cristo Jesus, nosso casamento, irmãos, pode ser restaurado e ser uma bênção. A nossa família pode ser sarada e ser uma bênção. A nossa vida pode ser transformada e ser uma bênção. Os nossos negócios, as nossas finanças podem ser uma bênção. E Deus não tem problema nenhum em que você prospere. Não, irmãos. A palavra fala que Deus, ele se alegra com a prosperidade do seu povo, dos seus filhos. Então Deus também em Cristo providenciou para mim e para você bênçãos, favor nesta vida, para essa vida. Pedro certa vez chegou para Jesus e disse: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que iremos ganhar com isso? Ele disse: nessa vida 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Jesus falou sobre a bênção nessa vida e a bênção na vida que há por vir. Ele não fez a coisa pela metade não, irmãos. Ele fez de uma forma completa para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Tanto na região celestial, na região espiritual, como na material também, amado. Deus não te chamou para ver uma vida de miséria, uma vida de escassez. Não, irmão, uma vida vivendo debaixo de maldição, não. Mas toda ela foi quebrada em Cristo Jesus. Foi aniquilada em Cristo Jesus. Meu irmão, a nossa vida foi abençoada por completo em Cristo Jesus. Por completo. Então por que eu ainda não estou vivendo? A Bíblia diz lá em Isaías 1:19: se quiseres e me ouvires, comerás o melhor da terra. Aí, meu irmão, agora é ouvir. É ouvir o que está escrito. É obedecer a palavra, é andar alinhado com ela, é cumprir os princípios. Um exemplo, que é o primeiro mandamento com promessa: honra pai e mãe e te prolongarão os dias na terra. Aí depois eu digo: eu quero que se prolongue os meus dias na terra, mas não estou honrando meu pai e minha mãe. E aí? Dá, irmão. É princípio e promessa, princípio e promessa, princípio e promessa. Simples. Eclesiastes diz que a vida é simples, a gente é que complica tudo, e é verdade, amados. Mas é simples, é claro, é objetivo, é direto, é só ler, irmão, é só meditar, amados. É só buscar aquilo que é nosso por herança, porque somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, das bênçãos de Deus, do favor de Deus. A morte da cruz não foi em vão não, irmãos. Não faça e não torne o sacrifício vão na sua vida. Não aceite, não concorde. Não aceite que o diabo entre na tua casa, na tua vida, nas tuas finanças e toque no que é seu. Não dê legalidade a ele para isso. Não dê legalidade, amados. A Bíblia diz que ele se tornou príncipe deste mundo, imperador deste mundo. Jesus disse que o mundo jaz no maligno, mas porque foi dado legalidade a ele lá no jardim quando Adão pecou. Mas Jesus mudou essa história para aquele que nele está e nele crê. Vamos abrir lá em Isaías 53, versículo 4 e 5. Diz o seguinte: mais algo que ele conquistou com seu sacrifício, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Lembra lá em Gálatas, falava sobre bênção, prosperidade, a bênção de Abraão. Agora aqui vai falar de uma forma específica acerca da questão da saúde física, do corpo e da alma. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelos erros que eu e você cometemos, pelo nosso pecado. Ele foi pagar uma dívida que era minha e sua, nós não poderíamos pagar. Ele foi lá pagar por nós.
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você pode viver em paz. Você pode, irmão, desfrutar de paz, porque ele levou sobre si o castigo que nos impedia de viver em paz. Ele já carregou e hoje nós podemos viver em paz. Ele é o príncipe da paz, irmãos. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele nos sarou, ele nos curou, ele se sacrificou por nós, ele se entregou por nós naquela cruz. Você não precisa e não pode, nem vai viver enfermo, nem vai viver oprimido, opresso, aprisionado à depressão, ao medo. Não, porque você foi sarado na cruz. Sabe, irmão, aquela coroa de espinhos estava sendo colocada na cabeça dele. Era exatamente todas as dores na alma, na mente, todas as opressões. Ele estava suportando ali por mim e por você. Ele estava levando ali por mim e por você, para que você pudesse viver em paz e ter uma vida debaixo da bênção do Senhor, irmãos. Por isso que ele teve que morrer. E ele chegou naquele momento e disse: está consumado, está feito, está pago, está quitado, não há mais débito, não há mais nada. Não, todo escrito de dívida que existia contra eles foi pregado na cruz do Calvário. Você pode desfrutar de uma vida de paz, uma vida de saúde plena, uma vida de prosperidade. Você pode desfrutar do melhor de Deus nessa vida. Você pode acessar aquilo que Ele já disponibilizou por mim e por você. E não torne vão o sacrifício. Quando você começa a dizer: não, mas não sei, talvez não é bem assim. Quem sabe é para fulano, não é para mim. Você está começando a tornar o sacrifício vão. Quando você não dá crédito ao que foi feito, você está desconsiderando o que foi feito. Jesus disse, quando ele chegou na sua terra, ele falou que o profeta na sua própria terra não tinha honra. E por isso ele não conseguiu fazer muitos milagres ali. O problema não era Jesus, irmãos, mas era a falta de fé e de honra das pessoas. Quando eu não estou dando crédito ao que foi feito, eu não estou honrando o que foi feito. E nem crendo no que foi feito. Então eu realmente não vou desfrutar dos benefícios daquilo que foi feito. Simples assim. Não é verdade? Mas você pode, irmãos. Todos nós podemos tomar posse. E alguns, infelizmente, é uma questão cultural, de um ensinamento errado de muito tempo. Não, mas ser crente é ser humilde. E para muitos essa humildade é viver uma vida de escassez, de miséria, de falta. Mas isso é um engano do diabo, irmão. Ele se sacrificou tanto, amados. Ele sofreu tanto, irmãos. Você tem noção do quanto ele apanhou ali, quantas chicotadas Jesus levou? Você já assistiu aquele filme, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson? Aquele filme foi tremendo, amados. Foi um dos que mais retratou de forma mais real o que realmente Jesus sofreu. Você tem noção da quantidade de chicotadas que ele levou? Você tem noção da dor que ele sentiu? Você tem noção da humilhação que ele passou? Você tem noção do quanto foi difícil para ele, amado, se afastar do próprio Pai, para carregar o meu pecado e o teu pecado, depois de ele ter sofrido tanto, se dado tanto, se entregado tanto, para que você possa viver uma vida de abundância? Você diz: não, Senhor, não, quero não. Imagina um pai, você que é pai ou você que é mãe, sabe que seu filho vai completar ano e você como presente, que sabe que ele gosta muito, e vai entregar para ele com aquela alegria, aquela satisfação. Talvez você tenha até se sacrificado o dinheiro de pagar um cartão ou da feira, você se apertou daqui, dali, fez todo aquele sacrifício. Não, porque eu quero dar esse presente do meu filho e tal. E você vai, compra, e quando chega e vai dar o menino e diz: não, quero não. Ou senão ele pega na hora, até se anima, mas depois escanteia, deixa lá, abandonado. Que tristeza, não? Já aconteceu isso comigo uma vez, presentes que a gente dá para os nossos filhos. Criança, na hora faz aquela festa, a gente se alegra, depois a gente vai ver, está lá jogado. A gente: mas rapaz, me sacrifiquei tanto, foi caro,
está ali de bolo, abandonado. Que decepção. Não é verdade? Imagina Deus, imagina Jesus. Deus dizer lá do céu: rapaz, eu mandei o meu filho, era o único, unigênito, ele desceu da sua glória, esvaziou-se de si mesmo, abandonou tudo, para estar entre eles, para caminhar com eles, para ensiná-los, para mostrar a eles o caminho da vida, para se sacrificar, foi obediente, não desistiu, foi até o fim, até pensou em desistir, mas depois não retrocedeu, mas permaneceu firme, e morreu naquela cruz, sangrou, padeceu, e quando agora está liberada a bênção, muitos estão dizendo: não quero. Ou não estão crendo, ou não estão honrando, ou não estão considerando, ou não estão fazendo valer a pena através da vida que está vivendo. Porque tem muitos também que não estão fazendo valer a pena pela vida que está vivendo, sem viver uma vida reta diante do Senhor, sem se sacrificar nem um pouco, sem se esforçar. Meu irmão, é necessário um esforço. O reino dos céus é conquistado da força. O sacrifício foi necessário, porque isso você não podia fazer, ninguém podia fazer, mas aquilo que hoje nos cabe, isso cabe tão somente a mim e a você, e é responsabilidade nossa, e nós podemos fazer sim. Quer viver uma vida de integridade, de retidão, de obediência, de honra, de compromisso com o Senhor, para fazer valer a pena o sangue carmesim que foi derramado naquela cruz, porque ele foi mordido no seu calcanhar pela serpente, e se cumpriu o que foi prometido. Mas, irmãos, eu não quero parar aí, até porque a história não se acaba nisso. Porque isso é uma parte da promessa. Coloca para mim aí de novo Gênesis 13:15, por favor. Porque no princípio, quando Deus descobriu, ele já sabia, né? Mas ele chegou ali no mesmo nível do homem, esperando pelo menos que o homem tentasse se arrependesse, mas não foi o caso. E ele fala para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E nós vimos aqui, né? Nós falamos aqui, lá em João 19:30, quando ele diz está consumado, o cumprimento dessa parte, a parte final do versículo que diz: e tu lhe ferirás o calcanhar, falando da serpente que iria ferir o calcanhar dele, de Jesus, falava sobre Jesus. Só que o versículo diz também, pode voltar ao versículo 15, sim. Diz lá antes desse texto que nós lemos. Alô? Amém? Diz o seguinte: esta te ferirá a cabeça. Porque a serpente iria ferir o calcanhar dele. E foi ferido. Mas o texto e a promessa não se finda aí. Isso é uma parte. Deus não faz nada pela metade, amém? Deus não faz nada pela metade. E o texto não se finda nessa frase, mas tem uma outra parte que é: e ele ferirá a sua cabeça. E eu quero que vamos ler lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 12. No livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Aleluia. As irmãs estavam até louvando hoje essa parte desse texto aí, né? A gente falou sobre esse momento da morte, e ele ali no madeiro morto. E tem até hoje, né, algumas religiões que ainda tem essa imagem. E ficaram com essa imagem, e guardaram essa imagem do Cristo morto na cruz ainda. Do Cristo ali com a cabeça sobre o seu próprio ombro caída, né? E morto, sem vida. Mas só que ele não está mais ali, irmãos. E a imagem, e como ele está hoje, não é mais daquela forma. Ele ali levou, ele pagou, sofreu, foi mordido no calcanhar, mas não se findou nisso. Mas a história se finaliza aqui. No versículo 12, diz o seguinte o texto: e virei-me para ver quem falava comigo.
isso João relatando, virando-me vi sete castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Você vê a descrição que João deu agora dele, daquele que foi ferido no calcanhar, que estava na cruz, mas não se encontra mais na cruz. Ele agora não é aquele homem que ia descrever, um homem de dores, que sabe o que é padecer, que ninguém o reconhecia, estava desfigurado, porque o Pai agradou moê-lo. Não, agora ele estava com novas vestes, com uma nova aparência, e essa era a aparência dele. E continuando a leitura diz: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, aleluia, eu sou o primeiro e o último. Ele está dizendo para João aqui: não temas. Em outras palavras, sou eu. Porque João foi o único dos discípulos que ficou até o fim, foi o único que o viu ali na cruz. Ele ficou ali aos pés de Jesus na cruz e o viu ali pendurado. Então Jesus disse: lembra de mim, aquele que estava pendurado, aquele que você viu morto? Sou eu, mas eu não estou mais morto, João. E ele continua e diz o seguinte: eu sou o primeiro e o último, e o que vive. E ele diz: fui morto. Sim, eu fui morto. Sou eu aquele que fui morto. Sou eu aquele que padeci ali na cruz. Sou eu que derramei o meu sangue. Fui eu, sim, aquele que fui esbofeteado, maltratado, humilhado. Sou eu, João, aquele que você ali naquele momento me viu bradar e dizer: está consumado. Sou eu que estava morto. Mas ele continua: mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém e aleluia. Porque ele usa aqui, você no texto ali, ele diz amém. Você vê o ponto de exclamação ali, ele dando ênfase: estou vivo. Amém, amém, igreja. Estou vivo, ele está vivo, amém. Como ele está dizendo: eu estou vivo, filhos. Estou aqui. Eu morri, eu padeci, mas estou com vida. Eis-me aqui. Amém, meu povo. Amém, igreja. Amém, João. Estou vivo. Aleluia. E olha o que ele diz: e tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Porque agora eu esmaguei a cabeça da serpente. A autoridade me pertence. Ele me feriu e eu disse: está consumado. Fui ferido no calcanhar, mas não se findou aí. Eu cumpri a minha parte. Mas agora o Pai me ergueu, me deu autoridade, me deu a posição que um dia eu já tinha com Ele. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, irmãos. Ele agora pisa a cabeça da serpente, amados. Ele vive para sempre, irmãos. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E é maravilhoso. A Bíblia fala que quando ele aparece para aquela mulher no jardim, ela tenta detê-lo, ele diz: não me detenha agora, porque eu ainda vou para o meu Deus, o seu Deus, o meu Pai e seu Pai. Ele ainda estava para subir aos céus ali, para levar diante do Senhor o sangue dele que foi derramado, para colocar diante do Pai. Então ele disse para que ela não o detenha. E eu acho formidável, pois ele foi o único que desceu de forma legal. A Bíblia diz que ele entrou pelas portas deste mundo, e também da mesma forma, de forma legal, ele adentrou novamente aos céus pelas portas. E lá no Salmo 24, vamos ler lá, Salmo de número 24.
Aleluia. A partir do versículo 7, o texto diz o seguinte: quando ele está adentrando, ele vindo para adentrar os céus, e a palavra diz o seguinte aqui: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos a entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória, que vem vencendo para vencer. Ele veio como um cordeiro e se sacrificou e morreu na cruz, mas agora ele é ressurreto pelo Espírito do Senhor, porque em Romanos 8:11 diz que o Espírito de Deus o ressuscitou dentre os mortos, e agora ele volta como o grande Rei da Glória, amado. Ele completou a boa obra. Ele não fez pela metade, mas foi até o fim, irmão. Na morte, no sacrifício, ele levou as dores, os problemas, as circunstâncias, a adversidade. Ele pagou o débito, ele rasgou o véu, e na sua ressurreição ele vence a serpente, toma e tem em suas mãos toda a autoridade. Meu irmão, não temos mais o que temer. Igreja, nós não temos mais o que temer. Ele já fez tudo por mim, por você. Não tem mais o que temer. Enfermidade, pobreza, maldição, morte, inferno. Não temos mais o que temer. Aquele que nele está, guardado está para sempre. Não temos mais o que temer. Não precisamos mandar com medo de coisa alguma, temerosos de coisa alguma. Eu convido vocês a se colocarem de pé em nome de Jesus. Eu quero orar. Eu quero orar nesse momento por cada um de vós, por essa igreja, por esse povo, por aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais também. Eu quero orar. Nós não iremos viver com medo. Nós não iremos viver aprisionados. Nós não iremos viver enfermos, doentes, angustiados, aflitos. Nós não iremos viver debaixo de opressão. Nós não iremos viver debaixo, amados, do jugo do diabo. Nós somos livres, 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 livres. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Não há mais preço a ser pago. Eu quero orar por você. Você onde está, no seu lugar. Você vai colocar a mão no seu coração. E se você tiver alguma enfermidade, você vai colocar a sua mão sobre essa enfermidade, onde for. Você que talvez se encontre com medo, se encontre oprimido, depressivo, angustiado, Ele já levou, Ele já levou, Ele já levou, se é no corpo ou na alma ou no espírito, Ele já levou naquela cruz. Você não vai andar com medo, irmão. Você não vai andar, amado, na escassez. Você não vai andar na falta. Eu quero orar por você. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Há um mover da glória de Deus. Há um derramar da glória de Deus. O Rei da Glória está aqui, irmãos. O Rei da Glória está aqui. Não sou eu não, irmão. Não espere por mim. É Ele que se faz presente. Honre o sacrifício. Creia no que foi feito. E você tocará e desfrutará daquilo que Ele conquistou por você naquela cruz. Fecha teus olhos e começa a falar com Ele. Rebanae de candarabacheia. Que você o maior eixou. Oh, nessa noite eu repreendo agora
medo, todo espírito de avareza, todo espírito de escassez, todo engano do diabo, todo espírito de enfermidade eu repreendo nessa noite. Eu declaro cura. Eu declaro agora um derramar da glória do Espírito do Senhor sobre cada um dos meus irmãos, sobre cada pessoa que está aqui. Todo jugo sendo despedaçado, todo jugo sendo despedaçado nessa noite, todo jugo sendo despedaçado nessa noite. Você não viverá mais aprisionado, você não viverá mais opresso. Você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo do diabo. Você não é mais escravo de nenhuma maldição. Maldição hereditária não te alcançará. Não te alcançará. Foi quebrada nessa noite. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, todo sofisma do diabo sendo desfeito, todo engano agora, você sendo tocado agora, curado agora, uma unção de cura neste lugar, uma unção de cura neste lugar, tocando a tua vida. Você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. Creia nisso, creia nisso, ei, creia nisso, creia nisso, creia. Você está sendo curado agora pelo Espírito do Senhor. Você está sendo tocado agora pela glória de Deus. Porque há um derramar da glória de Deus neste lugar sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. Fale, adore, adore. Adore, adore, adore. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. É um nome acima de todo nome. Poderoso de Jesus. Ainda agora está aqui. Está tocando a tua vida. Está tocando a tua vida. Está mudando a tua história. Ele quer entrar no teu lar. Ele está tocando os teus agora, na tua casa, na tua família. Ei, recebe agora a visitação do Senhor, a visitação dos céus neste lugar. Ele está entrando na tua casa agora. Não se preocupe, ele está chegando lá. Ele está alcançando os teus agora. Uma noite do extraordinário, uma noite da visitação, uma noite da presença no meio das nossas vidas, uma noite do Espírito. Tem pessoas aqui que sentem um medo, estão amedrontadas. Pessoas aqui que andam o tempo todo procurando coisas que não existem, porque estão aflitas com medo. Mas nessa noite, diz o Senhor, nessa noite, diz o Senhor, nessa noite, diz o Senhor, não há o que temer, não há o que temer, não há o que temer. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Sou eu que te sustento, sou eu que te ajudo, sou eu teu Deus que estou contigo. Oh, regana bachebe de ode camarabanaia, reba bacheba mama sore gandara bache, que eu saio manaia, gio negedio. Adore, 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 porque o Senhor está operando milagres, cura nessa noite. Há um agir do Espírito neste lugar, há um agir do Espírito neste lugar. Olhe essa presença, olhe essa presença, olhe essa presença. Não sou eu, meu irmão, mas é a presença dele. Não sou eu, é a presença dele. Olhe essa presença.
Mas não se desconecte não, meu irmão. Não se desconecte não. Oh, aleluia. Rebanarabaxere, candarabaxere, candarabaxere, negandabaxere, abarabaxere, condemanasúria. Oh, Espírito Santo, Pai, eu te apresento, Pai, esse pão e esse suco de uva, Pai, que possa representar nessa noite o corpo de Jesus e o sangue dele vertido na cruz. Em nome de Jesus nós te apresentamos, consagramos diante de